Olá, benditos! O capítulo 4 terminou com uma nota de grande vitória. Os judeus estavam fazendo a obra de Deus, apesar de todos os obstáculos levantados pelos seus inimigos. Mas neste capítulo, um grande conflito se levanta no meio do povo de Deus. Isso porque quando Satanás não é bem sucedido em suas investidas externas, ele então parte para os ataques internos. No meio de uma grande obra para um grande Deus, ouviu-se entre os judeus um grande clamor. Mas não era um clamor contra os samaritanos, os amonitas ou os árabes, mas um clamor contra o seu próprio povo, os judeus. Isso significava que eles lutavam entre si. E quando o povo de Deus luta entre si, certamente não está lutando contra o verdadeiro inimigo, além de estar prejudicando o bom andamento da obra de Deus. Mas afinal, qual era o problema? Dinheiro. Ora, Neemias não é um livro sobre dinheiro, é um livro sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém e como liderar o povo de Deus a uma vida de paz, segurança e bênção. E o problema não era a falta do dinheiro para o projeto de reconstrução dos muros, que parece ter sido pago pelo rei da Pérsia. Eram problemas financeiros que prejudicavam a unidade do povo de Deus. 4 grupos estavam envolvidos nessa crise. Primeiro, aqueles que não possuíam terras e precisavam de comida. O segundo grupo possuía terras, mas haviam hipotecado suas propriedades para comprar alimento. O terceiro grupo se queixava de que os impostos eram muito altos e por isso tinham que fazer empréstimos para pagá-los. E o quarto grupo era composto pelos judeus ricos que exploravam seus próprios irmãos judeus pobres, oferecendo-lhes empréstimos e tomando deles suas terras e seus filhos como garantia. Alguns deles tiveram que dar seus filhos como servos aos seus credores judeus para saldar a dívida. Isso era completamente contra a lei de Deus. Não é difícil que problemas com dinheiro criem conflitos e atrapalhem a obra de Deus. Se Neemias e seu povo não encontrassem uma maneira de fazer o que Deus queria que eles fizessem com relação aos problemas financeiros, a obra de Deus seria interrompida, sem que uma única flecha fosse disparada pelos seus inimigos. Às vezes queremos separar o que fazemos com o nosso dinheiro da nossa caminhada com Deus. Este é um grande engano. Comprar uma casa é uma decisão espiritual, não apenas financeira. Arrumar um emprego, escolher uma carreira, decidir quanto dinheiro você deve gastar, todas essas são questões que afetarão diretamente sua caminhada com Deus, tanto agora quanto no futuro. Quando Neemias ficou sabendo a razão do clamor do povo, ficou irritado, indignado. Esses problemas eram causados em parte pela ganância daqueles que queriam lucrar com a necessidade do outro, algo que era claramente condenado pela lei de Deus. Depois de pensar seriamente, mais uma vez, Neemias mostrou uma grande liderança. Ele era um homem apaixonado o suficiente para ficar com raiva, mas sábio o suficiente para não agir até que tivesse considerado o assunto com todo cuidado. Ele convocou uma grande assembleia e confrontou publicamente os ricos e os líderes egoístas que haviam criado aquela situação difícil e dolorosa. Tratava-se de um pecado muito grave e de caráter público, envolvendo a nação como um todo. Exigia, portanto, repreensão e arrependimento públicos. Neemias não estava pedindo aos nobres e governantes que apenas se sentissem mal ou simplesmente parassem o que estavam fazendo. Eles teriam que corrigir o erro que haviam cometido, restituindo as suas terras, suas vinhas, suas casas, enfim, tudo o que havia exigido dos seus irmãos judeus. Felizmente, todos concordaram em fazer a restituição. Neemias falou a verdade em amor, confrontando esses irmãos judeus, e eles receberam a repreensão, admitindo que estavam errados e fazendo o que era certo. A grande assembleia terminou com 3 atos, enfatizando a solenidade daquele momento. Primeiro, Neemias sacudiu as bordas do seu manto,
simbolizando o que Deus faria com os credores se eles não cumprissem aquilo que haviam prometido. Sacudir o manto ou a poeira dos pés era um gesto judaico típico de condenação. Em seguida, o povo respondeu com um amém coletivo, que significava um consentimento solene ao que havia sido dito e feito na assembleia. E depois todo o povo louvou ao Senhor. Por quê? Porque Deus havia capacitado Neemias a ajudá-los a começar o processo de resolução dos seus problemas financeiros. É impressionante ver como aqueles que estavam envolvidos no erro apresentaram um espírito ensinável e aberto à correção. Poucas pessoas estão dispostas a admitir que estão erradas e a fazer o que é certo, especialmente se houver dinheiro envolvido. Nos versículos 14 a 19, temos em Neemias um grande exemplo do que é colocar a obra de Deus à frente dos interesses pessoais. Para ele, não importava o que os governadores anteriores haviam feito, ou como a multidão agia, ou o que o resto do mundo pensava. Ele vivia baseado em um padrão muito superior. Ele agia com temor de Deus no coração. Ele sabia que tinha que prestar contas ao Senhor e não aos homens. Neemias não apenas abriu mão dos seus direitos de governador, como também mostrou que tinha um coração generoso. Ele recebia muita comida das provisões do rei, mas repartia com os outros, de modo que todos eram beneficiados e com muita fartura. Ser generoso na obra do Senhor nos ajuda a lembrar sempre que Deus e seu reino vêm em primeiro lugar. O Novo Testamento nos diz que as nossas doações devem ser regulares, ponderadas, proporcionais e privadas. Devem ser dadas generosamente, livremente e com alegria. O capítulo termina com uma curta oração de Neemias, pedindo a Deus que se lembrasse das suas boas ações. Nessa oração, Neemias não buscou o louvor do homem, mas de Deus. Na verdade, Neemias talvez nem pretendesse que alguém mais visse todo ou parte desse seu livro, porque ele foi escrito como se fosse um diário. Mas nós agradecemos a Deus porque Ele permitiu que este diário pessoal de Neemias chegasse até nós, deixando claro que suas palavras públicas e suas ações privadas diziam a mesma coisa. Depois de tudo resolvido e os reparos dos muros totalmente terminados, será que Neemias finalmente pôde descansar? Não! Os inimigos voltaram e desta vez o alvo era a pessoa de Neemias. Ele recebeu nada menos que 5 convites para um encontro pessoal com Sambalate. Qual terá sido sua reação? Isso é o que nós veremos no capítulo de amanhã aqui no canal Bendito. Não perca! Até lá!